Então tá aí, na sombra do sábado, existem regras que não são julgadas, o sábado é uma delas. Será que é necessária a guarda do sábado? Essa é a resposta que nós vamos dar essa noite, tá bom? No nosso projeto Mais Uma Questão. O texto é esse, Colossenses capítulo 2, verso 16 e 17. Colossenses 2, 16 e 17. Você está com a sua Bíblia. O texto está na tela, mas é importante você também estar com a Bíblia na mão e anotar. Nos comentários do nosso estudo de segunda-feira, alguém colocou lá, você pode achar. Anotei tudo e vou enviar o vídeo e as respostas para alguém que tem dúvidas. Gente, o objetivo do vídeo, por isso que eu estou convidando você para ir lá no canal do YouTube, o objetivo do vídeo não é você somente assistir. É muito bom você assistir, é muito bom você aprender e é muito importante você repartir. Então, você não quer se inscrever lá no canal do YouTube, não tem problema, mas envia o vídeo para os amigos ou estuda os textos e você mesmo responde. Com certeza Deus dá sabedoria a todos nós. Vamos lá, Colossenses 2, 16 e 17. Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. São sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Quando você lê esse texto, está aí bem claro a situação, né? Sábado não precisa mais, porque isso é sombra. Isso é sombra. O corpo é de Jesus Cristo. Todos os negócios de sábado, o que você come, o que você bebe. Então, eu vou falar do sábado, mas também pode comer porco, pode beber um vinhozinho, não tem problema nenhum. Isso é bobagem, isso é coisa de adventista maluco, radical. Sabe? Não pode beber um vinho, não pode tomar uma cerveja, pode nada. Adventista não vive, né? Ele não vive, ele vegeta, porque não pode nada. Tem que ficar só guardando o sábado. No sábado não pode fazer nada. Tem que ficar ali sofrendo, rezando ali com o terço na mão o tempo todo. Isso é bobagem, isso é sombra. O corpo é de Cristo. Será que é isso mesmo? O sábado foi abolido? O que importa é o corpo de Cristo? Para o futuro nosso, o que basta é Jesus Cristo? Então, a gente faz essa introdução induzindo você a acreditar e depois vamos responder, né? Mas muito cuidado com o que você ouve, com o que você assiste e o modo como você lê a palavra de Deus, tá? Porque muitas das respostas estão no próprio texto e você às vezes passa por cima dele sem perceber, tá? Deixa eu voltar no texto aqui que eu não coloquei ele a segunda vez. O texto está marcado ali no comer, beber, dias de festa, lua nova ou sábado. Quando eu responder do sábado, estou respondendo também do comer ou do beber, tá? As leis de alimentação bíblicas não foram abolidas. Não foram. Você não pode encher a sua cara de cachaça, você não pode usar droga, não pode. Seu corpo é o templo do Espírito Santo e aquele que destruir o corpo, que é o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Então não pode, tá? Agora, se você ler esse texto sem a marcação, infelizmente eu não tenho ele agora aqui sem a marcação, talvez ele apareça mais à frente, mas sem a marcação, eu vou ler agora e a resposta já está aí. Ninguém vos julgue. Ninguém vos julgue. O assunto aí é julgamento, não é sábado. O assunto é julgamento. Não é para julgar o próximo. No que ele bebe, no que ele come. Na realidade, a Bíblia diz, mas se você não quer, é você e Deus. A Bíblia diz, não matarás. Você quer pegar um revólver e dar um tiro na sua cabeça agora? Né? Eu não posso te julgar. Eu não posso dizer, miserável, se matou, vai para o inferno. Não posso. Tá certo? Não posso. O assunto é julgamento. Né? E o corpo é de Cristo? É óbvio o que o texto está dizendo. Então nós vamos fazer um estudo cuidadoso, não só em cima de julgamento, mas para você entender melhor esse texto, tá bom? A igreja, tradicionalmente, a igreja ensina que sábados, a palavra sábados aí em Colossenses, se refere aos sábados de cerimônia. Por quê? Conforme Levíticos capítulo 23, feriado israelita do povo de Israel, eles davam o nome de sábado. Vamos trazer para a nossa realidade. 7 de setembro, cai numa terça-feira, né? O povo de Israel chamaria do quê? Sábado.
Que outro feriado? 12 de outubro, caiu na segunda-feira. Para o povo de Israel, sábado. 1º de maio, dia do trabalho, caiu numa quarta-feira. Povo de Israel, sábado. As festas cerimoniais, eles chamavam de sábado. E o 7º dia da semana, eles chamavam de sábado. Por que eles chamavam os feriados de sábado? Porque no feriado descansava igual descansava no dia de descanso, que era o sábado. Então eles diziam, sábado, dia de descanso, feriado. Nós não vamos trabalhar, é um sábado, é um dia a mais de descanso. Tá certo? Muitos interpretam dessa maneira. Porém, alguns teólogos adventistas especializados em Novo Testamento entendem de uma outra forma, porque a ordem dias de festa, lua nova e sábados estão falando de 3 períodos, né? Um período anual, que são os sábados cerimoniais, as festas, um período mensal, que é a festa de lua nova, que é um período mensal, uma vez por mês tem a lua nova, e o outro sábado é o 7º dia da semana, tá? Eles aparecem numa sequência. Essa ideia ela tem apoio no Antigo Testamento. Essa ideia mês, ano, semana, ela aparece em outros textos. Vamos ler esses 2 próximos. Vamos ler os próximos textos. Isaías. Estou olhando aqui no horário, hoje dá tempo, nós começamos cedo. Isaías, capítulo 1, verso 13, diz assim: Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso para mim é abominação, festas das luas novas, sábado, convocação de congregação. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Olha aí, pastor, Deus falando de novo contra o sábado. Não, irmãozinho, lê direitinho o texto, que no final Deus diz assim, ó, eu não suporto a iniquidade, o pecado associado junto com uma festa religiosa. Então você está comemorando a festa da lua nova, as festas cerimoniais, ou o sábado, misturado com o pecado, eu não aceito. Lê o texto direitinho, tá? Para você entender o texto e não achar que ali é outro texto contra o sábado, tá? Porque a Bíblia ela não se contradiz. Ezequiel 45, vou ler só Ezequiel, você procura depois Oséias aí, acha e lê. Ezequiel 45, 17 diz assim: Estarão a cargo do príncipe os holocaustos, as ofertas de manjarem, as libações nas festas da lua nova, no sábado e nas festas fixas, que eram a Páscoa, pães, as festas anuais, tá bom? Ele mesmo proverá a oferta pelo pecado, a oferta de manjar, o holocausto, o sacrifício, dizendo que o príncipe deveria prover o material para a oferta nas festas. Então você vai ver que esse conceito que Paulo usa de dias de festas, lua nova e sábado, é um conceito do Antigo Testamento, das festas que já existiam, tá? Mas não importa dizer isso, porque o que as pessoas querem provar é que o sábado foi anulado. A nossa situação hoje é ver se Colossenses dá base para anular o sábado. Será que Paulo está abolindo o 4º mandamento? Será que quando ele fala em Colossenses, ninguém vos julgue, ele está dizendo assim, acabou? Não. Olha, se você for ler a literatura dos teólogos, dos comentaristas, até teólogos que guardam o domingo reconhece que Paulo não está falando do problema de sábado, ele não está tratando de sábado. O que Paulo está tratando em Colossenses, o assunto, por isso que a gente começa num texto, olha o contexto do versículo, o contexto do capítulo, o contexto do livro. O contexto da igreja de Colossenses, o problema é outro. Eles estavam ensinando a heresia, uma heresia de natureza gnóstica, que era a adoração a anjos. Isso está no verso 18 de Colossenses 2. Olha o que diz Colossenses 2,18. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade, na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, sua mente carnal a torna orgulhosa. Havia um problema sério de adoração a anjos na igreja de Colossos, entre os colossenses. E Paulo está tentando resolver esse problema de adoração a anjos, tá certo? Esse é o contexto que ele está sofrendo ali naquele momento, tá? Outro problema que eles tinham, o chamado rigor ascético. O que é o rigor ascético? O cuidado com o corpo, a mentalidade grega. Lembra que os gregos tinham as Olimpíadas? Um dos maiores problemas dos gregos com os judeus era a circuncisão.
que é a circuncisão? No órgão genital masculino, no 8º dia, era tirado a pele que cobre a ponta do órgão genital masculino. Para os gregos, isso é uma aberração, uma loucura. O indivíduo está cortando um pedaço do corpo, porque eles adoravam o próprio corpo, eles cuidavam do corpo. Colossos é uma colônia romana em terra grega, anteriormente uma cidade fundada pelos gregos, portanto, eles tinham essa dificuldade. E do verso 20 ao 23 do capítulo 2, eu vou ler o texto. Diz assim: se estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toque, não prove, não manuseie. Olha aí, está falando da carne do porco. Não está? Continua a leitura. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo o preceito e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, disciplina do corpo, mas não são de valor algum, só satisfação da carne. Então, essas eram as duas lutas do apóstolo Paulo. Primeiro, a adoração a anjos. Segundo, esse cuidado excessivo com o corpo que os gregos tinham. Paulo está enfrentando isso na igreja de Colossos. Tá? E então, no capítulo 2, no verso 16, ele não está atacando as festas. Ele não está atacando o 7º dia da semana. Ele está sendo contra uma heresia, uma celebração pagã que ofuscava Jesus. Por isso que no verso 17 ele diz, isso é sombra, o corpo é Jesus Cristo, para! Eles adoravam o próprio corpo, né? Eles tinham um cuidado excessivo com o corpo, isso era paganismo, e Paulo diz, não, isso está ofuscando Jesus Cristo. Isso é sombra de coisas futuras, o corpo é de Jesus. Né? Essa era a luta dele, e não uma luta contra o sábado. Os dias santos, sejam anuais, mensais ou semanais, sempre foi um assunto de luta ali em Colossos, tá? E você vai perceber também um certo radicalismo. Paulo não está condenando o que as pessoas guardavam, o dia que elas adoravam a Deus, se elas iam à igreja ou não iam, na igreja, né? No templo, né? Não é isso que ele está falando. Ele também não está pensando no jeito dos judeus que expressavam toda a sua obediência à lei de Deus, para mostrar que eles eram povo de Deus. Então eles eram muito radicais. Não é esse o problema. O princípio aqui, o que Paulo está tratando, se você olhar como sendo dias de festa, você vai se confundir, porque o problema é os colossenses defendendo que a adoração aos elementos do universo, aos poderes astrais, aos poderes astrais, ao curso das estrelas, era isso que contava, né? E Paulo precisava acalmar isso aí. Os colossenses, você quando lê o contexto do livro, você vai ver, eles, elementos do universo. Hoje tem gente que defende também os elementos do universo coordenando a nossa vida. E Paulo está respondendo a essa situação, acalmando a igreja de Colossos. Quando os nossos querem atacar o sábado, eles usam também Isaías capítulo 1, verso 13, que diz, não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é abominação, as luas novas, os sábados, a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade nem reunião solene. Olha aí, pastor. Mas Isaías está dizendo que Deus não suporta o sábado. Então, leia com cuidado, leia, para você ver que o problema não é o dia do culto, é a hipocrisia. Continuo, Oséias 2. Farei cessar o seu gozo, suas festas, suas luas novas, seus sábados e suas festividades. Está aí, ó. Oséias disse que Deus ia fazer o sábado acabar, né? O sábado foi abolido. Não. Leia o contexto em Isaías e leia o contexto em Oséias 2
E o que Deus tem contra não é o dia de guarda, tá? É o culto hipócrita. O que é o culto hipócrita? Né? A adoração diferente do estilo de vida. É o indivíduo que fala uma coisa na igreja e vive outra. Por isso que ele diz assim, as ofertas, os incensos, todo o trabalho que vocês têm, para mim é abominação, eu não aceito. E não aceita também, deixa eu explicar para você, se você guarda o sábado com um estilo de vida diferente do estilo de vida da Bíblia, não aceita também, não é só deles não. O sábado é um dia especial? É, mas eu vou guardar o sábado do modo errado? Também Deus não aceita. Ah, eu vou guardar o sábado para ir para o céu? Deus não aceita. Eu não guardo o sábado para ir para o céu. Eu guardo o sábado porque eu fui salvo por Jesus Cristo. E sendo salvo, eu faço a vontade dele. E a vontade dele diz que o sábado deve ser guardado. Esse era o problema. Era o problema em Isaías e era o problema em Oséias. Né? Lê o contexto. Busca ali no contexto. Lê uns 5, 6 versos para trás e um pouquinho para frente, você vai entender. Ele não está dizendo eu vou acabar com o sábado me dá nojo, eu não gosto de sábado. Não, porque, veja bem, além do sábado, ele acaba com toda a festividade religiosa. Então, também ele acaba com o domingo. Por quê? Porque no domingo você não pode se reunir para adorar a Deus, fazendo uma festividade religiosa no domingo. Porque ele diz que festas, assembleias, quando junta o povo para adorar, ele não suporta. Então, o problema não é... Na sexta-feira, ele não suporta. Na quinta-feira, ele não suporta. Se é para ser o dia da semana, ele não suporta dia nenhum. Então não é mais para fazer culto. Não pode reunir o povo em assembleia para adorar, porque Deus não suporta. Só que os nossos irmãos evangélicos fazem da seguinte forma. Não, ali está escrito sábado. Mas está escrito também convocação de assembleia. Não. É sábado. O problema é o sábado. Não, vamos ser honestos. Né? Simplesmente, assim, com uma simplicidade de leitura, você já entende. É hipocrisia. É você falar uma coisa e viver outra. Você vai na igreja, no sábado o indivíduo veste a fantasia do super-adventista. Você entendeu? Amanhã cedo, o indivíduo acorda mais cedo, né? Toma banho, passa gel no cabelo, veste o ternozinho moderno que ele tem, gravata fininha, todo bonito, né? Todo moderninho, pega o celular, não abriu a Bíblia uma vez na semana, não fez uma oração, né? Lição da escola sabatina, não sabe nem onde está, tem que procurar na hora. Mas aí diz que está no celular. Muitos desses não levam nem Bíblia, nem lição. Leva só o celular, está tudo no celular. Não estudou nada. Entendeu? Chega lá na igreja, fica olhando Facebook, Instagram, mandando recadinho, fazendo selfie e nem aí para adoração. Quando dá 11h30 termina o culto, volta para casa, tira a fantasia do super-adventista, desrespeita pai e mãe, bate a mulher, chuta o cachorro, espanca a criança, dá cheque sem fundo. Deus não aceita a adoração. É isso que o texto quer dizer. Não aceita a adoração. Então eu não posso no sábado ser o super-adventista. Opa, agora é sábado, né? Então no sábado eu não falo palavrão. Mas que raio de crente é você que no sábado você não fala palavrão, nos outros dias você fala um monte de palavrão. Não, Deus quer que nós sejamos. Eu lembro quando menino que eles nos ensinavam nas classes bíblicas assim. Deus não quer um adventista do 7º dia, Ele quer um adventista dos 7 dias. O sábado é um dia especial de adoração, mas eu preciso ser um cristão todos os dias. É esse o problema em Isaías, é esse o problema em Oséias, tá certo? Então, independente da interpretação, o fato é que em Colossenses 2, em hipótese alguma, Paulo está falando contra o sábado. Não adianta, você aperta daqui, aperta dali, Isaías não fala, Oséias não fala, tá? O dia foi santificado por Deus. Vamos lá, Gênesis capítulo 2. Vamos ver esse texto aqui. Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, diz assim: havendo Deus acabado os céus e a terra e todo o seu exército, terminado no dia 7 uma obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Abençoou Deus o dia 7, santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, Gênesis capítulo 2, do 1 ao 3, diz que é um dia abençoado, diz que é um dia santo,
e diz que é um dia para descanso porque Deus o fez assim. Tá certo? Paulo não está desfazendo, porque senão a Bíblia entra numa contradição e aí você vai ter um problema sério. E a Bíblia não se contradiz. Nós é que não pesquisamos direito. Tá? Atos 17, 2 diz que Paulo tinha o costume de adorar a Deus no sábado. Abre a Bíblia aí, Atos 17. Atos agora é lá no Novo Testamento. Não, porque sábado só tem no Antigo Testamento. Não é verdade, nós já estudamos sobre isso na nossa série Palavra Viva e você viu que não é verdade isso aí. Tá? Atos 17, 2 diz assim: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles, arrazoou com eles acerca da Bíblia. Esse era o costume dele, segundo o seu costume. É que Paulo era judeu. Então, isso é uma complicação, porque quando interessa o texto de Paulo, Paulo está abolindo o sábado. Quando em Atos diz que ele tinha o costume de guardar o sábado, mas Paulo era judeu. Quer dizer, não há uma honestidade na leitura dos textos. É só aquilo que me interessa. Então, não me interessa o sábado. Então, o texto que aparecer, eu tenho que desfazer do texto. Não podemos ser assim. Nós precisamos ter um mínimo de honestidade ao estudar a palavra de Deus. Tá? E outra coisa, quando Paulo ia num lugar que não tinha igreja, não tinha a sinagoga, em Atos 16, 13, diz assim, ó: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde pareceu haver um lugar de oração. Assentamos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então, quando tinha sinagoga, que é o templo dos judeus, ele ia no sábado na igreja. Quando não tinha, ele ia para a beira do rio fazer culto. Paulo, nós estudamos já, foi abolido e o sábado faz parte dela. E Paulo era um guardador. A observância do sábado, quando ela é feita de maneira correta, e agora eu quero falar um pouquinho de maneira correta ou maneira liberal. No que diz respeito ao sábado, se você quer ser obediente a Deus, vai ser obediente a Deus e vai passar a obedecê-lo a partir de hoje, se você ainda não obedece e não guarda, prestem atenção. O segredo do sábado está no equilíbrio. Se você é legalista, sábado não pode, não pode, não pode, não pode, não é pecado, você vai matar a bênção do sábado para você e para sua família. O legalista. Tem gente, eu conheço pessoas que diz que no sábado não pode tomar banho. Nesse calor miserável que estava aqui esses dias, o indivíduo sua de chaleira à noite, né? Quem tem ar-condicionado, não, mas eu não tenho ar-condicionado. O sujeito é grandão, meio gordo, sua, feito tampa de chaleira. Tem que ir suado, fedido para a igreja, porque não pode tomar banho. Isso é legalista. Legalista. É aquele que acredita que a lei salva. E a lei não salva. Do outro lado tem o liberal. O que é o liberal? Indo na igreja sábado de manhã, tá bom. Sexta-noite, a hora que der, faz o culto. E vamos que vamos. Entendeu? Tem muita gente que sábado termina o culto. Em cidade grande está essa moda agora. Sábado termina o culto, vamos para o shopping almoçar. A gente vai para o shopping, almoça, depois vai para casa, tranquilo, já faz um passeio com a família. Eu fui pastor numa igreja, quando eu cheguei, um líder da igreja me procurou e disse assim: aqui na nossa igreja, no sábado, a gente não tem culto à tarde, não tem reunião, não tem ensaio do conjunto, não tem visita necessitada, ao hospital não tem nada, porque sábado é da família. Mas de onde tirou essa ideia? É o liberal. Onde você tirou essa ideia maluca? Porque a Bíblia diz: o sábado é do Senhor, não é seu, não é da família. Então, tem os dois lados, o 8 e o 80. O verdadeiro adorador, ele está no equilíbrio. Ele não é aquele maluco igual os judeus. Olha, os judeus eram assim. No sábado não podia cuspir no chão. Por quê? Porque é nojento? Não. Porque você podia estar regando uma planta e nascer uma planta, portanto você estaria trabalhando. Olha onde vai a ideia. A jornada do sábado era mais ou menos 1 quilômetro. Não podia andar mais do que isso.
Aí o que ele fazia para burlar a própria lei que ele criava, que ele inventou, porque isso não está na Bíblia, inventou da cabeça dele, dos dias de Jesus. Na sexta-feira ele andava 1 quilômetro e punha um banquinho. E aí ele dizia para ele mesmo, se aqui tem um banquinho, aqui é minha casa. Então eu vou poder andar mais 1 quilômetro da minha casa, essa é a regra. Ele andava mais 1 quilômetro, botava uma xícara. Ele dizia, bom, se está uma xícara é da minha casa, então eu posso andar mais 1 quilômetro. Andava mais 1 quilômetro, botava uma vassoura. No sábado ele andando. É minha casa, eu ando mais. É o legalista, né? Não podia carregar nada no sábado, nada. No sábado o indivíduo tinha que andar sem carregar nada. Aí ele costurava as coisas na roupa. Aí você pensa o indivíduo com a roupa cheia de badulaco pendurado assim, porque ele não está carregando, faz parte da roupa. Você entendeu? Essas loucuras de legalista, de liberal, não pode. Nós temos que ser equilibrados no que diz respeito à maneira correta o sábado, que é o dia de guarda, abençoado, santificado, é um fato. Como eu guardo? De maneira correta, de maneira equilibrada. É um dia que pertence a Deus, não pertence a mim. O dia, às 24 horas, nós já estamos no horário do sábado. Ah, não é meia-noite? Não, não é meia-noite, porque quando Deus criou o mundo não tinha relógio. Por isso que houve tarde, o período escuro, houve manhã, primeiro dia. Houve tarde, houve manhã, segundo dia. Então começa com o período escuro. Então entrou o sol, é um novo dia. Hoje já é sábado, amanhã nesse horário já é domingo. A gente até fala errado. Dias de culto na igreja, sábado, domingo, quarta-feira. Não é. É sábado, segunda e quinta. Mas se falar sábado, segunda e quinta, o povo vai tudo de errado. Então a gente fala sábado, domingo e quarta, todo mundo entende. Tá? Porque entrou o sol, houve tarde e manhã, diz a Bíblia. Primeiro período escuro. Então já começou um novo dia. Tá certo? Essas 24 horas não são suas. Não são. Não é para você fazer o que você precisa, o que você gosta. Nem dormir. Uma descansadinha. Mas nem dormir. Ah, pastor, mas é a semana toda. Sabe o que nós estamos fazendo? É assim. Domingo sai que nem um louco. Porque tem que ganhar dinheiro. Ou domingo vai jogar bola, pescar, faz faxina o dia inteiro. Porque segunda-feira tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. De segunda a sexta, trabalha que nem um doido. Não tem família, não tem descanso, não tem tempo para o esporte, não tem nada. É trabalhar para ganhar dinheiro. Quando chega na sexta-feira, o indivíduo está arrebentado. Ele não tem saúde nem para abrir os olhos. Aí o que ele faz no sábado? Deus descansou. A Bíblia diz que sábado ele descansa, então sábado eu vou dormir. Está errado, meu irmão. Está errado. Primeiro que você está investindo no seu egoísmo. Os 6 dias que Deus te deu, você não quer saber de Deus, de família, de esposa, de marido, de filho, de pai, de mãe, de nada. Você quer trabalhar que nem um louco. Aí no sábado você quer dormir o dia inteiro. Você rouba o que é de Deus para pegar o tempo que Ele lhe deu e você investir em você. Então o egoísmo tomou conta da sua vida. E o sábado é um remédio para o egoísmo. Então as 24 horas são do Senhor. Você participa na live, depois você vai descansar. Certo? Amanhã você acorda cedo. Né? Ah, mas eu acordo todo dia cedo. É engraçado, para ganhar dinheiro você acorda cedo. Quando é para Deus, você quer dormir até 9h30 da manhã para chegar atrasado na igreja, lá, a hora que já está no meio do programa. Não, está errado. Por que você não dorme até meio-dia todo dia? Não, o patrão me manda embora. Deus é bondoso, Deus não manda embora, Deus não castiga, Deus não manda raio do céu. Aí nós simplesmente ignoramos o Senhor. Está errado. Então, acorda cedo, se prepara, um pouquinho antes das 9 está na igreja. E aí participa, né? Porque ficar na igreja com o celular na mão, olhando o que está acontecendo no mundo, não. Essa pandemia trouxe um problema para você e para mim. Nós criamos uma mania. Eu não levava celular na igreja. Agora eu estou com uma mania ruim, de ir para a igreja com esse miserável desse aparelhinho. E aí toda hora dá uma olhadinha para ver como é que está indo a live. Está errado. Está errado. Hora de cantar, cante. Hora de orar, fecha os olhos, diga amém. Diga um glória, diga um aleluia. Né? Participe da oração. Na hora da Bíblia, pega a Bíblia, lê, participa. Olha, na hora da oferta, entrega a oferta. Participa. Quando deu 11h30, terminou, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, você vai para casa, almoça. O dia não é seu, mas dá uma descansada.
Não dá para descansar da 1 até as 6 da tarde, não. Você roubou 5 horas de Deus. Dá uma descansada e aí vai fazer o que Jesus manda fazer no sábado, que é o bem ao próximo. É lícito fazer o bem aos sábados. É uma frase de Jesus Cristo, tá? Tem gente passando fome, a igreja disponibiliza da cesta básica. Quem vai levar? É você. Tem gente doente, precisa de uma visita. Não, o pastor visita, não dá conta, vai ajudar, sabe? Tem família enlutada, vai orar com ele, pega o violão, você que toca, chama mais 2, 3, vai tocar um violão, cantar para uma pessoa. Tem pessoas velhinhas que não estão indo na igreja e não tem acesso à internet, não assistiu uma live, não assistiu uma pregação faz 5 meses. Vai na casa da pessoa, canta, ora com ela. Você entendeu? Você vai fazer a obra de Deus. Quando der 6 horas, 6h30, no horário do pôr do sol, você agradece a Deus ter tido um sábado na presença do Senhor. Aí começou um que Deus deu para você. Aí você com equilíbrio, senão você vai cair lá no texto de Isaías. Eu não aceito a sua adoração, porque é uma adoração toda errada. Não, aí você começa lá a cuidar da sua saúde, a trabalhar de modo equilibrado, a investir na sua família, em você. E aí no sábado seguinte você está pronto para adorar a Deus. Esse é o plano de Deus. Tá? Mas voltando aqui na nossa maneira correta de guardar o sábado, nós temos que lembrar que nós somos salvos e nós só seremos melhores pessoas pela graça de Deus e não pela guarda do sábado. Porque Isaías 64:6 diz que o que nós fazemos para a nossa salvação é trapo de imundícia. Então não adianta você achar assim, não, eu vou guardar o sábado do jeito que o pastor falou, porque eu estou salvo. Sábado não te salva. Quem te salva é Jesus Cristo. Agora, você que foi salvo por Jesus Cristo, você guarda o sábado de maneira correta. Inclusive, Ezequiel 20:12 diz essa frase: dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então, se você quer saber se Deus, é o Senhor da minha vida, como é que você sabe? Eu sei se o pastor veste terno e gravata. Não. Eu sei se o pastor é batizado. Não. Eu sei se o pastor come isso ou deixa de comer aquilo. Não. Como é que você sabe que uma pessoa, que Deus é Deus na vida dele, que Deus está santificando aquela pessoa? Ezequiel 20:12 está aí na sua frente. O sábado é o sinal. O sábado é a marca. Então, quando você vê uma pessoa guardando o sábado, você entende que essa pessoa aceitou a Jesus como Salvador. E por ter aceitado Jesus como Salvador, está guardando o sábado e Deus a está santificando. Tá? A doutrina do sábado nos mostra que nós somos justificados e santificados pela fé em Cristo. Em Atos 26:18, Lucas escrevendo diz assim: para lhes abrir os olhos das trevas, os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão de pecados, herança entre os quais são santificados pela fé em mim. Não é o nosso comportamento, é a fé em Jesus Cristo. Vida obediente é uma transformação ao longo da vida. Então não é assim, de hoje em diante, cada semana eu aprendo a guardar o sábado um pouquinho melhor, do jeito que meu Deus quer, cada semana. Ou você acha que é assim, não, o pastor sabe tudo? Não, a gente vai crescendo, a vida vai sendo transformada, né? E o sábado não me salva, mas ele é resultado da salvação. Não, eu fui salvo por Jesus Cristo, eu faço tudo da vontade de Deus, só o sábado que não. Não, você não foi salvo. Você não foi. Desculpa a minha sinceridade, talvez eu esteja sendo até duro nas palavras, né? Mas não está sendo salvo, porque nós já lemos o texto semana passada. Segunda-feira, Tiago diz assim: aquele que guarda toda a lei e tropeça num ponto é culpado de todos. Ah, pastor, mas é só o sábado? Então, você não está sendo santificado e nem foi salvo por Jesus. Hebreus 8:10 diz assim: esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, em seu coração as escreverei. Eu serei Deus e eles serão o meu povo. Então há um momento que a lei de Deus, o sábado junto, vai entrar na sua mente. E aí ele torna-se o seu Deus e você se torna o povo de Deus, tá? É uma vida, é uma luta, tem altos e baixos. Até nós sermos libertos do pecado, no momento da glorificação, na volta de Jesus, você vai ver a luta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15.
a luta para fazer o bem e não conseguir. Então é assim. Então tem sábado que não é só com você não, é comigo também. Deixa eu contar para você minhas lutas, por exemplo. Um exemplo, você vai pregar, certo? Você gosta de pregar? Ir lá na igreja, abrir a Bíblia, fazer um sermão para o povo? Muito bem. Qual o problema de você no sábado pegar a Bíblia e estudar a Bíblia para ir lá pregar? Não é nenhum, é Bíblia, sábado, pregação da palavra, que coisa boa. Eu vou me preparar, acordo no sábado mais cedo, preparo, leio, estudo, certo? Certo. No meu caso é diferente. Eu ganho salário para fazer isso. É meu trabalho, portanto eu não posso fazer isso no sábado. Eu não posso preparar sermão, live no sábado. Tem que preparar 6 dias trabalharás. O sábado é do Senhor, eu não posso. Qual o problema no sábado à tarde, depois do almoço, você sair para visitar uma família enlutada, uma família doente, levar uma cesta básica, um membro da igreja? Qual o problema? Não, é assim que funciona. Eu não. Eu ganho salário para fazer isso durante a semana, não posso fazer no sábado. Você está me compreendendo? Então cada um tem que se acertar com Deus, ver com Deus. Agora, não dá para pegar Colossenses e tentar encostar nele e dizer, eu não preciso, tá? O sábado está em vigor, goste você ou não. Não tem para onde escapar. Olha Mateus 5. Vamos ler Mateus 5. Essa é uma frase de Jesus Cristo. Não penseis, aqui está não cuideis, muita tradução diz não penseis, é a mesma coisa. Que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, anular, eu vim cumprir, obedecer. Porque em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo se cumpra. Qualquer que violar um destes mandamentos, qualquer um deles, por menor que seja, e aí vem um problema, hein? E ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele que cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Então, o sábado está em vigor e não obedecer o sábado faz com que você não seja aceito por Deus. Está lá. Está lá. Jesus não veio mudar, está na Bíblia, em Mateus 5. E aquele que ensina diferente disso, ele é um pequeno no céu. Talvez não tenha nem lugar. Tá certo? Talvez não tenha nem lugar. Qual a nossa conclusão, então? Observar o sábado era a prática apostólica. Paulo guardava. E isso é frontalmente contrário à tentativa que alguns fazem de usar Colossenses 2,16, dizendo que o sábado foi anulado, abrogado, separado, não existe mais. Tá? Não é uma leitura honesta do texto de Colossenses 2,16. Não é. O próprio Paulo, eu já mostrei para você, tinha este hábito. O que acontece conosco é o que você vai fazer. Essa é a grande dúvida. O que você vai fazer? Porque agora, se você tinha dúvida, eu acho que hoje esclareceu você. Há uma série de textos, né? Deus guardando o sábado. Nos evangelhos fala de Jesus. Jesus guardando o sábado. Fala de Maria. Eu acho interessante que alguns católicos dizem para mim, mas eu sou católico, mas eu sempre digo, mas você é católico? Glória a Deus por isso. A Virgem Maria guardava o sábado e mostra os textos. Eu já mostrei para um padre e disse, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? É Bíblia. Eu não quero que você acredite em minhas palavras, eu quero que você pegue sua Bíblia e leia. E leia. O fato é que é um dia separado, está em Êxodo 20, faz parte dos 10 mandamentos. E eu quero dizer uma coisa a você, chegou a hora de você tomar uma decisão de uma vez por todas. Eu não sei há quanto tempo que você já sabe sobre o sábado e não toma a decisão de obedecê-lo. E cada vez tem uma desculpa diferente. Chegou a hora de você entender e praticar. E vou dizer mais. Você que é adventista, batizado, que frequenta a igreja, já passou da hora de você
guardar o sábado do jeito correto, para que esse dia seja um dia de descanso, mas um dia de adoração ao nosso Deus. Faça a sua decisão. Faça a sua decisão. Se você tem dúvida, vá na Bíblia. Vá na Bíblia. Leia a Bíblia. Procure. Se você quer ajuda para encontrar os textos, posso ajudar. Lá no YouTube tem o estudo sobre o sábado, no projeto Palavra Viva. O selo de Deus. Fique à vontade. Mas depois que você sabe, coloque em prática. Tá bom? Você vai ver que bênção. Que coisa fantástica. O sábado é um remédio natural, divino contra o estresse. O povo trabalhando direto, um em cima do outro, uma loucura. Você não. Você desligou o celular agora, há 2 horas atrás, e só vai ligar daqui 24 horas. Nessas 24 horas você não sabe se quem ganhou, quem perdeu, você não sabe se o dólar subiu ou caiu, você não tem notícia de Covid, você não ouve de política, você não quer saber de nada. Se vai no Facebook, cuida com o que está olhando. Se vai no Twitter, cuida com o que está olhando, porque senão também não adianta, né? Você está vendo ali esporte, tá? 24 horas anti-estresse. Anti-estresse. Renovação de forças. Deus atuando na sua mente por 24 horas, você e Deus. Aí depois do pôr do sol amanhã, nossa luta recomeça. Continua até que Jesus volte, aí nós teremos a eternidade para um estilo de vida correto, mas que precisamos começar hoje, agora, aqui.